Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos desvendar um grande mistério, vamos exorcizar alguns mitos que as pessoas acreditam a respeito do Velho Oeste. Quando você assiste aqueles filmes antigos, clássicos cult, que mostram os cowboys, os vaqueiros, naqueles seus bang bangs, os duelos clássicos, qual é a ideia que você tem sobre a época? Você imagina muitas coisas, mas será que elas são realmente verdade? Bom, no vídeo de hoje você vai descobrir o que é verdade e o que é mentira sobre o que os filmes retratam sobre aquele período, falou? Então se você está curioso para descobrir isso e muito mais, não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, que elas sempre ficam na descrição de todos os vídeos que tem aqui do canal. E também para saber quando tem lançamento de vídeos novos. E não deixa de se inscrever no canal também e de dar o like nesse vídeo, falou? Então agora que você já fez isso, segue comigo! Então, galera, vamos lá ao que é verdade sobre a época. Primeira coisa, quando você assiste os filmes, os personagens geralmente são o quê? São brancos, né? E os bandidos são, às vezes, índios, às vezes outros caras brancos. Mas será que as coisas eram realmente assim? Bom, a taxa de homicídios por parte dos chamados civilizados contra os índios foi grande, 400 e pouco. Já a taxa de mortalidade, né, de índios assassinando os civilizados foi 300 e pouco. Então, quem eram os bárbaros, na verdade? Bom, algo que se imagina é que os cowboys surgiram nos Estados Unidos e que eram todos brancos. Mas na verdade haviam cowboys negros, cerca de 25% deles eram dessa etnia. Agora, outra coisa muito interessante é que, na verdade, os cowboys eles surgiram no México. Eles vieram a partir de uma junção de uma cultura anglo-saxã com a mistura da hispânica. E aí, quando o México ele ainda era de ocupação espanhola, foi que isso surgiu por lá. Daí, a maioria dos cowboys eles eram de etnia hispânica ou mexicanos. Daí, a maioria dos cowboys eram de origem hispânica ou mexicana. Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia ele é chamado de Estado Dourado, porque muita gente acha que foi lá que começou a corrida do ouro, só que na verdade não. Antes de lá, houve na Geórgia, foi o segundo local, e há 30 anos antes da Califórnia foi na Carolina do Norte, onde se descobriram as primeiras pepitas de ouro. Quando a gente assiste aqueles duelos nos salões, no meio das ruas, ou até mesmo fora das cidades, os caras de cima lá do morro apontam a sua arminha, pá, dá um tiro a 1, 2, 3, 100, 1000 quilômetros de distância. Você acha, pô, os cowboys eram tudo atirador de elite, velho, não precisavam nem de óculos pra acertar. Só que na verdade não era bem assim. Os cowboys eram horríveis de mira, raramente acertavam em disparo. E até mesmo esses duelos também eram coisa rara. Quando você vê aqueles filmes onde as cidades eram sem lei, tudo era uma baderna só, os cowboys chegavam sequestrando as pessoas, roubando, assaltando bancos, fazendo duelos. Na verdade, não era bem assim que a coisa acontecia. Tá mais fácil até isso acontecer hoje em dia do que acontecia lá naquela época. Porque a média de assaltos a banco em cerca de 50 anos, de 1859 a 1900, ela foi de apenas 8. Isso é menor do que em uma cidade dos Estados Unidos por ano. Sem falar que os bancos lá eram mais seguros até do que os bancos de hoje. Eles eram muito organizados, tinham paredes de concreto maciças, barras de ferro. Então a coisa não era tão bagunçada quanto se imagina. Até porque muitas cidades proibiam o porte de armas. Tinham placas, avisos enormes, que nem os outdoors de hoje em dia, né? Com mensagens de você é bem-vindo para entrar, suas armas não. Ao chegar na cidade, apresente suas armas à delegacia para fiscalização, esse tipo de coisa assim. Então você não via pessoas cavalgando com a arma ali na cintura ou andando assim no meio da rua. Claro que os duelos haviam, né? Por isso a taxa de mortalidade era de cerca de 5 por ano entre as cidades. Aí você para analisar hoje em dia, né? Naquela época a coisa era bem mais segura, bem mais organizada do que hoje. Até porque o governo ele oferecia uma certa segurança, havia os direitos de propriedade e tudo mais. Só quem sofriam eram os indígenas, porque o homem branco invadia as terras dos índios, os expulsavam, os matavam, os botavam para fora na sua expansão, né, da colonização americana. Eles foram os únicos que sofreram de verdade nesse período. Diferente do que os filmes mostram, eram comunidades pacíficas que viam nos homens brancos a oportunidade de fazerem trocas comerciais. Trocavam roupas de pele de animais que eles faziam por facas, alimentos e outros utensílios de que eles necessitavam.
Às vezes eles roubavam também, mas isso aí era pela necessidade. E por último, você tá muito acostumado a ver nos filmes aqueles cartazes de procurado que eles colavam nas paredes, nos salões, na cidade toda. Aquilo até que existia, era verdade sim. Só que não era qualquer pessoa que ia lá atrás do bandido pela recompensa, não. Quem faziam isso eram os Rangers, que eram patrulheiros, que trabalhavam diretamente para o governo, ou os próprios detetives também, que iam atrás desses bandidos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar essa informação e também esse canal. A gente vai ficando por aqui. Beijo, um beijinho, um abraço e tchau, tchau. E para você que curte o Velho Oeste, essas coisas históricas, eu tenho uma sugestão de um livro para vocês. Eu mesmo escrevi, tá no Wattpad, tá de graça. É só chegar lá no site, se inscrever rapidinho, bota a conta do Facebook lá que não leva nem um minuto. E conta a história de Jeremy Hunter. Ele é um Ranger que vai para o Texas atrás do maior criminoso dos Estados Unidos. Esse homem foi responsável pelo brutal assassinato da sua família no Japão e de toda a vila onde ele morava. O livro se chama Cowboys e Samurais e mescla as duas tradições, as duas culturas tão diferentes. Forte abraço para vocês e boa leitura!